Pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Fabrício e eu sou, juntamente com meus colegas Gabi e João Nilson, um dos monitores da disciplina de Direito Digital. E ao longo do semestre, faremos o possível para auxiliar vocês da melhor maneira nos estudos dessa disciplina. Bem, pessoal, o autor, ele começa abordando John Stuart Mill. John Stuart Mill foi um filósofo e economista britânico. Ele é considerado um dos grandes nomes do liberalismo político e ferrenho defensor das liberdades individuais. Inclusive, ele foi um grande ativista em prol do direito das mulheres a exercerem o voto. Liberal que era, Stuart Mill considerava o Estado uma potencial ameaça ao pleno exercício das liberdades individuais. Porém, ele não se limitava a apenas considerar o Estado uma ameaça. Ele também considerava uma ameaça qualquer força que reprimisse esse pleno exercício das suas liberdades, como, por exemplo, o estigma e a intolerância, além de ideias coletivistas, tendo em vista que estas acabavam por suprimir a sua liberdade individual. Uma das maiores preocupações políticas de Mill era exatamente a tendência que a democracia tem de suprimir a individualidade e dominar as minorias. Tá, mas aí a gente pergunta, o que Stuart Mill tem a ver com esse texto? Bem, vamos lá. Assim como Mill não enxergava o Estado como a única ameaça às liberdades individuais, ao longo do texto o autor também mostrará que a lei não é a única ferramenta que nós temos para regular algo. Ou seja, a regulamentação não dá somente por meio legal. E aí, logo no início do texto, o autor vai apresentar um regulador que atua no ciberespaço e não necessariamente ele parte de uma iniciativa estatal. Que regulador é esse? O código. O código é responsável por construir todo aquele espaço virtual o qual você se encontra e fica lá regulando o modo como você está navegando. E aqui eu vou abrir aspas para o autor, que diz assim: se em meados do século XIX a ameaça à liberdade eram as normas e no início do século XX o poder estatal, e durante muito em meados do século XX foi o mercado, então o meu argumento é que devemos entender como, no século XXI, é um regulador diferente, o código, que deveria ser a nossa preocupação atual. Então vamos lá, por que será que o autor se preocupa tanto com essa questão do código? Como sabemos, o código ele é responsável por restringir todo aquele terreno virtual o qual nos encontramos, e isso eu falei agora há pouco. Então vamos lá, essa arquitetura que o código nos apresenta naquele momento, ele é fruto de uma prévia instrução no software, né? São instruções embutidas no software. Então, é exatamente com isso que o autor vai se preocupar, já que essas regulações, né, essas instruções, elas podem ter tanto efeito de restringir, como também pode ter efeito de habilitar certos comportamentos. Bem, pessoal, e aí com a leitura desse texto vocês notarão que o autor ele trata essas regulações meio que como se fossem restrições. E mais à frente no texto, ele trará outros exemplos de restrições que acabam, de certa forma, nos regulando. E logo no início, ele usa o exemplo do cigarro, né? Há uma regulação legal em cima do cigarro, como, por exemplo, você entrar no hospital, você entrar num ambiente fechado, ou mesmo num posto de gasolina, você não pode acender um cigarro por lei, por força de lei, né? Há também a questão das normas. E quando vocês verem norma no texto, vocês entendam como norma social, ou seja, condutas sociais. O modo como agimos socialmente, mesmo que aquilo não seja uma lei, a gente adota aquilo como uma regra. Como, por exemplo, a gente anda de sunga e de biquíni na praia, só que a gente não vai andar de biquíni e de sunga na Coronel Martiniano, por exemplo, né? A gente provavelmente não seria bem visto. É como hoje você chegar em um ambiente e não usar máscara, né? Por mais que não tenha uma lei que te obrigue a usar máscara, aliás, eu acredito que até aqui no estado do Rio Grande do Norte, tenha essa lei que nos obriga a usar máscara, mas mesmo que não tivesse essa lei, experimente sair de casa sem usar máscara, você vai ser logo mal visto pelas pessoas, vai ser visto como uma pessoa mal educada, uma pessoa que não tem respeito pelas outras, que está botando em risco outras pessoas, etc. E no exemplo do cigarro, ele diz exatamente isso. Você não vai chegar no carro, por exemplo, da sua sogra, né? Não vai chegar no carro da sua sogra
e tá lá com seu sogro, seu namorado, e vai acender um cigarro dentro do carro, né? Pelo menos sem antes pedir permissão, saber se todos concordam que você acenda aquele cigarro, né? E aí essas normas sociais, de certa forma, acabam nos regulando também, regulando a nossa conduta. Assim como o mercado também pode funcionar como uma restrição. Por exemplo, o preço do cigarro pode estar muito elevado, ou pode ter baixado devido a uma oferta maior, uma queda na demanda, uma subida na demanda, aí pode aumentar os preços. O mercado também pode te oferecer uma ampla variedade de sabores, de espécies assim, de cigarro. Eu não entendo muito, mas enfim. Além disso, tem, por fim, as restrições criadas pelas tecnologias, né? Hoje em dia a gente tem até aqueles pendrives, né? Os cigarros eletrônicos, e dizem que não viciam, né? Dizem que não faz mal, eu não sei, não sou chegado. Tem também os cigarros tratados com nicotina, que são viciantes. Então, assim, isso vai acabar restringindo qual tecnologia, assim, de cigarro você vai acabar escolhendo. Se é um menos danoso, se é mais danoso, também varia do preço, né? Esse tipo de coisa. E essa questão da tecnologia está muito ligada à sua arquitetura, assim, vamos dizer, né? Que foi o modo de como ele foi produzido, se foi com material de melhor qualidade, menor qualidade, né? E aí isso vai acabar regulando qual você vai escolher. Então, pessoal, resumindo, nesse exemplo dos cigarros, nos foi apresentado 4 tipos de restrições, tá bom? E elas juntas, elas regulam o hábito de fumar. Então vamos lá. A primeira restrição apresentada, as normas, que são as normas sociais, como eu falei, que elas vão restringir por meio do estigma que uma comunidade impõe, nesse caso. O segundo, os mercados. Os mercados, eles restringirão por meio dos preços que eles cobram. O terceiro, a arquitetura, né, que é o processo pelo qual aquele cigarro foi feito, e ele vai restringir por meio dos fardos físicos que impõe. E a quarta, a lei. A lei restringe por meio de uma punição que ameaça. Por exemplo, se você fumar dentro de um hospital, aí você pode responder pelo aquele ato. E assim, pessoal, outra coisa que o autor frisa é que qualquer mudança em um desses 4 tipos de regulamentação que eu falei agora há pouco, ela afetará a regulamentação como um todo, né? Por exemplo, algumas restrições apoiarão outras, enquanto outras restrições poderão acabar prejudicando outras. E aí a gente pode dar um exemplo assim prático, né? Houve a introdução no mercado desses cigarros eletrônicos, né? E aí eu pelo menos considero que seria uma mudança na arquitetura. E a gente vê que muita gente aderiu a essa moda dos cigarros eletrônicos. E antes, pessoas assim que, jovens, né, que talvez ficassem um pouco acanhados para fumar um cigarro na frente de outras pessoas, hoje não tem mais essa vergonha. Inclusive, eles fumam e assopram a fumaça na sua cara. No caso, a fumaça desses cigarros eletrônicos, né, que tem aquele aroma enjoadíssimo, né? Então, o que eu notei foi que essa mudança na arquitetura, essa mudança na tecnologia, que introduziu um produto novo, acabou mudando uma norma social. As pessoas agora não têm vergonha de assoprar fumaça na sua cara. E o autor vai tratar também da questão de como o funcionamento dessas regulamentações pode ser complexo, né? E alterá-las pode ser algo mais complexo ainda. E nesse caso, o direito teria um papel fundamental, né? Por exemplo, ele traz um exemplozinho do caso de roubos a rádios de carro, né? Então, vamos dizer que esteja havendo muito assalto nesses rádios de carro. O que a lei pode fazer para tentar regular um modo de que não compense ao ladrão roubar mais esse som? Ele pode aumentar a punição, né? A lei pode chegar e dizer, olha, a partir de agora, quem roubar som de carro vai ser punido com prisão perpétua. Então, a partir daquele momento, aquele assaltante, aquele ladrão, ele vai ficar se questionando se realmente vale a pena para ele correr o risco de pegar uma prisão perpétua por um simples furto
a um simples rádio de carro. Mas a lei é a única técnica possível para evitar esses roubos? O autor traz que não. Outro modo de impedir esses furtos, esses assaltos, seriam justamente os fabricantes desses rádios alterarem ali a arquitetura daquela tecnologia para, por exemplo, colocar um código, e a partir do momento que aquele rádio é furtado de um carro e colocado no outro, ele não vai funcionar, porque o código não vai permitir. Então, aí não vai mais valer a pena para o ladrão. Só se ele quiser fazer por ruindade. Vou assaltar por ruindade mesmo, porque ele não vai ter mais nenhum ganho, já que aquele rádio não vai funcionar mais em carro algum. O autor vai trazer outros exemplos de como a lei ela pode também alterar essas restrições. Como, por exemplo, no mercado. Como é que a lei pode alterar uma restrição? Bem, ela pode aumentar o imposto sobre o cigarro, e aí com essa carestia, como é dito aqui na região, vai dificultar, né, que o consumidor tenha acesso àquele produto, já que ele vai estar mais caro, né, ou tem acesso a uma quantidade maior daquele produto. Assim como o Estado também pode incentivar a produção através de uma lei que subsidia, né, a produção de um determinado produto, não se limitando ao mercado. Isso também pode chegar à questão da arquitetura, né, que aí um exemplo muito bom utilizado foi a questão das lombadas, né, onde crianças tem uma maior aglomeração ali de crianças, né, como por exemplo, próximos às escolas, você sempre verifica que há lombadas, porque é exatamente para diminuir a velocidade dos carros, né, esse tipo de regulamentação acaba dificultando algum tipo de acidente que possa ali acontecer, porque criança a gente vai correndo, vem um carro. Então, essas lombadas já servem exatamente para diminuir essa velocidade e diminuir a probabilidade desse acidente. Assim como a lei ela também pode acabar alterando normas sociais, certo? E aqui ele usa o exemplo da educação sexual, né? Que os conservadores temem, por exemplo, que ao ensinar educação sexual, mudemos a norma de abstinência sexual, né? Ou seja, que isso acabe, de certa forma, influenciando, essa educação sexual acabe, de certa forma, influenciando que as crianças façam mais sexo, né? O que os liberais já dizem o contrário, né? Diz que isso é mais para fazer com que esse sexo ocorra de maneira segura. E aqui, pessoal, eu só vou fazer uma pontuação que vale lembrar que esse texto é de um autor americano, né? Então, quando ele fala liberais, ele não está se referindo à mesma definição que a gente tem aqui no Brasil de liberal. Aqui a gente tem uma definição de liberal como aqueles que são simpáticos ao livre mercado. Nos Estados Unidos, liberal define aquela pessoa que tem ideias mais progressistas, tá bom? E aí, para deixar mais claro essa questão das restrições, vamos usar outro exemplo aí para finalizar esse rol de exemplos, tá bom? Que seria o exemplo de cinto de segurança. E aqui eu vou fazer juntamente com o exemplo das máscaras, agora nesse período de pandemia. O governo, ele pode querer que cidadãos usem o cinto de segurança com mais frequência. Então, neste caso, ele poderia criar uma lei que obrigue as pessoas a usarem o cinto de segurança, e caso eles não usem, pode ser cobrado uma multa, né, que é algo que a gente já tem aqui no Brasil. Do mesmo jeito com as máscaras, tá? O governo quer obrigar as pessoas a usarem máscaras, então faça uma lei e diga que quem não usar máscara, ao ir para a rua, vai pagar uma multa. Então, a lei vai estar criando uma restrição naquele momento, vai estar regulamentando uma situação da sua vida. Também tem a questão que poderia ser financiado campanhas, né, de publicidade, de educação, para, de certo modo, criar um estigma contra quem não usa o cinto de segurança. Eu nunca vi alguém olhar com reprovação quem não usa o cinto de segurança. Então aqui eu vou usar o exemplo da máscara, né? Eu mesmo, quando eu chego no supermercado e eu percebo que a pessoa que está atrás de mim não está de máscara, eu já olho com um claro olhar de reprovação, né? Então,
essa questão da máscara, de você não usar máscara, isso criou uma certa norma social, né? Que a gente olha com aquela visão de que aquela pessoa não nos respeita, né? É meio que uma norma social que a gente criou um estigma em cima disso. Aí a gente falou da questão da lei, da questão das normas sociais, e agora vamos para o mercado. Como na questão dos mercados poderia ser usado mais cinto de segurança ou mais máscara? Bem, aqui para o cinto de segurança ele usa a questão de subsidiar seguradores para oferecer taxas reduzidas aos usuários de cinto de segurança. Nesse caso, o governo poderia fazer assim, olha, se sua empresa for produzir mais máscaras e se comprometer a revendê-los por um valor reduzido, vocês terão um desconto no imposto que vocês pagam, né? Esse tipo de coisa. E por fim, temos a arquitetura. Como a arquitetura de um carro pode influenciar a utilizar o cinto de segurança? Bem, para mim, aquele bip insuportável funciona bastante. Fica bip, 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 bip. Enquanto você não coloca o cinto, ele fica apitando. Então, essa estratégia da indústria automotiva de fazer essa modificação na estrutura e introduzir esse bip nos carros, que fica bipando até você colocar o cinto, acaba induzindo a gente a utilizar o cinto. Esse é um exemplo perfeito de como a arquitetura acaba regulando o nosso comportamento. E aí, pessoal, já se aproximando ao final do texto do professor Lawrence, nós vamos tratar da regulamentação, quando ela ocorre de forma direta e quando ela pode ocorrer de forma indireta. Pessoal, é muito simples. Quando é que a atuação da regulamentação ela é direta? Fácil. Quando a lei chega e diz, por exemplo, chegou e diz, fizeram uma lei e proibiu você de tomar a sua cervejinha. Pronto, chegou e disse, olha, você agora está proibido de tomar a sua cervejinha. Pronto, muito direto. E a forma indireta é quando ela acaba, de certa forma, modificando as outras estruturas de restrições. Como, por exemplo, em vez do Estado chegar, através de uma lei, dizer que você não pode mais tomar sua cervejinha, ele pode fazer uma lei e quadruplicar o imposto da sua cerveja. E quando você vai chegar no supermercado, você vê o preço da sua cerveja, você se assusta, tá lá um Skol por R$ 180. E a sua primeira reação é o quê? É ficar extremamente aborrecido com o dono do supermercado, com a Ambev. Poxa, esses caras estão querendo lucrar demais, estão querendo ganhar demais em cima de mim. Um absurdo. Mas a questão é que você não vê que por trás deles há uma figura oculta, que é a figura do Estado, que foi exatamente o responsável por aumentar o imposto em cima daquele produto e dificultar o seu acesso a ele. Então, de certa forma, o Estado que modificou essa estrutura de restrição. Ele foi responsável indiretamente, ele está aí como figura oculta e invisível. O autor se mostra um tanto preocupado com essa questão da regulamentação indireta, né? Essa regulamentação, de certa forma, invisível, né? E ele diz aqui, portanto, a questão não é contra a regulamentação indireta em geral. Em vez disso, a questão é transparência. O Estado não tem o direito de ocultar sua agenda. Em uma democracia constitucional, suas regulamentações devem ser públicas. Portanto, uma questão levantada pela prática da regulamentação indireta é a questão geral da publicidade. No texto dele, quando vocês forem ler, vocês verão que ele usa um exemplo do aborto, né? Foi um exemplo extremamente interessante nesse contexto. E é exatamente isso. Prejudica muito a questão da transparência e publicidade. Poxa, eu tenho o direito de saber por que diabo o governo está querendo me proibir de tomar minha cervejinha, né? Creio que todos gostariam de saber nessa situação. Nós temos direito de saber, nós vivemos em uma democracia constitucional, né? Então, pessoal, no mais, assim, bem por cima, bem geral, é isso, certo? Leiam o texto, qualquer dúvida podem entrar em contato, pesquisem um pouco sobre o autor desse texto aí no Google, certo? Vocês vão encontrar outras informações que facilitarão bastante o estudo de vocês.
E agora eu passo o bastão para a colega Gabi dar prosseguimento nas explanações. Muito obrigado pela sua atenção.